Bom dia a todos e todas. É com imenso prazer que damos início ao 8º Encontro Nacional ENEPAC 2022. Estou aqui compartilhando a coordenação com o professor Júlio Pedrasoli. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes, aos que vão apresentar trabalho. Júlio, você gostaria de falar? Claro. Bom dia, Fabiana, né? Cumprimento a todos. Bom dia a todos aí. Uma ótima semana, ótima apresentação para todas e todos aí. E a gente vai fazer o controle do tempo, né? Eu vou aproveitar que eu vou ficar com o cronômetro e acho que a gente vai avisando, né? De acordo com a necessidade, mas acho que a gente tem 3 apresentações e tem, acho que no máximo até 2 horas, né? Para cumprir a Exato. sessão. Acho que não vamos ter problema de tempo, não. E aí acho que a ordem vai ser aquela ordem que está disponível na programação, né? Então vamos seguir aquilo lá, não é isso, Fabiana? Isso. Eu posso ler aqui só para ver se todos estão aqui presentes, né? Legal. Acho que é importante. E então hoje a gente tem aqui na verdade essa sessão 7, ela tem 3 apresentações. Então o primeiro trabalho aqui na ordem é o Paisagismo do Cerrado como Pedagogia, experiência em escola pública de ensino médio de São Sebastião, Distrito Federal. Os autores a Liara Monique Brito de Oliveira e a Patrícia Silva Gomes. Acho que estão aí. Na sequência das apresentações, temos o trabalho Residência em Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica. Por que integrar a pós-graduação na extensão? Autores Lisa Maria Souza de Andrade, Ricardo Neder, Simone Parelha Tostes, Lívia Cristina Barros da Silva. E, por último, o trabalho intitulado Museu de Arte de São Paulo e a Casa de Vidro, construção de repertório projetual a partir de análises dos níveis de pensamento geométrico nas formas edificadas por Lina Bobardi. Autores Rafael Mota Teixeira, Álvaro Maurício Pilar Vera e Sônia Dick Fragoso. Não sei se Bom todos dia. estão aí. Bom dia. Bom dia. Então, bom dia a todos. O Rafael, que é quem vai apresentar, ele não está conseguindo acessar. Está aparecendo para ele como um e-mail não validado. Ele já mandou e-mail para o suporte. Eu estou até escrevendo aqui o e-mail dele, que é o único e-mail com quem ele sempre acessou, né? E agora não tá entrando. Ele está aguardando a resposta do suporte. Eu vou escrever aqui o e-mail dele no chat. Tá bom. Eu acho que é rápido para resolver isso. Se o suporte puder encaminhar, eles conseguem verificar na lista de e-mails lá. Bem, então, não sei quem vai começar apresentando a Liara, Patrícia. A gente vai fazer um jogral, eu começo a apresentar e, na sequência, a Liara apresenta. Tá. Vocês querem que a gente vá avisando aí o tempo? Acho que é bom, sim, né, Liara? Sim, acho que é legal. Júlio, você faz isso? Você está à frente eu botei um cronômetro aqui, eu não quero assustar ninguém não, mas assim, eu vou dando aquele aviso, falta 5 e tal, mas não se preocupem, tá? A gente já pode dar início? Eu acho que sim, aquela história do e-mail não tem problema resolver enquanto já começar a apresentação não, né? Porque tem um apresentador que ainda não está presente. Vocês acham que é um problema? Acho que não, né? Não sei se por nós eu não, acho que a gente pode por começar. Eles, né? Uhum. Então tudo bem, então quando quiser, por mim eu estou com o cronômetro a postos aqui, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Para a gente é um imenso prazer estarmos aqui, né, Liara? Liara é autora do artigo, eu, Patrícia Gomes, coautora do artigo. O artigo tem por título Paisagismo do Cerrado como Pedagogia, Experiência em Escola Pública do Ensino Médio de São Sebastião. A gente vai fazer uma apresentação na qual eu abordo a contextualização inicial do artigo e ela aborda parte dos nossos resultados de pesquisa. Se trata de uma pesquisa de iniciação científica,
Nós somos da FAU-UNB, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, e durante um ano estivemos envolvidos com esse trabalho de uma pesquisação em paisagismo do Cerrado, com foco no ensino médio, numa escola de ensino médio. Então, de onde sai o tema, né? Essa importância do Cerrado ainda pouco discutida no ensino e mesmo na grande mídia, enfim, né? 22% do território, a savana mais biodiversa do mundo, com 12 mil espécies, 40% delas endêmicas do bioma, a importância do bioma para todo o continente, como floresta invertida, ou seja, tem uma importância fundamental na recarga hídrica continental. Ao mesmo tempo, um bioma ameaçado, a gente não tem uma lei federal de proteção, apenas 12% do nosso território abrange áreas protegidas, é a fronteira agrícola hoje em maior atividade do país, né, pela produção de grãos e carne, por esse binômio grãos-carne, que abrange quase 44% da ocupação do bioma, ao mesmo tempo uma rede urbana que está em franca expansão, constituindo metrópoles como Brasília, Goiânia e por aí vai. A gente sabe dos impactos que a agropecuária traz nessa escala, com grande dose de químicos, resultando em poluição difusa de bacias, ao mesmo tempo, essas culturas homogêneas, notadamente, elas não têm a mesma estrutura radicular profunda que as espécies de uma floresta invertida possuem, então tem um impacto possível, né, que tem sido analisado por vários autores em termos de recarga hídrica, que é a função principal que o bioma tem, uma mecanização excessiva, ao mesmo tempo pecuária gerando essa compactação do solo e ao mesmo tempo a introdução de capins exóticos em pastagens que acabam servindo como invasores biológicos do bioma, impedindo que a vegetação nativa possa restaurar. Ao mesmo tempo, a gente tem um contexto no qual existe uma grande fragmentação do cerrado, sobretudo perto dessas áreas de maior produção de monoculturas e das grandes cidades, resultando nesse empobrecimento de hábitats. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um bioma que tem perdido vegetação nativa numa velocidade 5 vezes mais rápido que o bioma amazônico, e a hipótese trazida por uma série de autores que trabalham com o bioma é de que ele tenha já atingido o seu clímax evolutivo, ou seja, ele como um bioma antigo, e a hipótese é que ele seja mais antigo mesmo do que a Amazônia, ou mesmo que a Floresta Atlântica, ele já atingiu o clímax evolutivo, então essa condição mais adversa dada pela condição macroclimática permitiu que as comunidades vegetais pudessem ter um alto grau de especialização e alcançasse esse clímax evolutivo, de tal modo que restaurar cerrado não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, e não acontece como restaura outros biomas florestais. Daí a dificuldade de esse avanço acontecer com essa velocidade que tem acontecido. Ao mesmo tempo, a gente tem um imaginário popular onde o cerrado é pouco explorado, nessas iconografias, enfim, né, nesse repertório artístico, pouco introjetado, né, na população, e a gente tende a achar que o cerrado é menos bonito do que os biomas florestais, sendo que ele é composto por uma beleza cênica, várias províncias botânicas com grande beleza cênica associada. Então, frente a isso, a gente tem também um panorama de que é preciso entender esse caráter extensionista da arquitetura, urbanismo e paisagismo nas escolas públicas, e daí a gente propôs como objetivo geral desse artigo uma experiência tanto teórica quanto prática de explicar o cerrado e praticar o cerrado em uma escola pública de ensino médio do Distrito Federal, numa região administrativa chamada São Sebastião, que é uma região administrativa caracterizada por segmento de média e baixa renda. Então, essa escola é uma escola bastante grande, ela recebe mais de 1.000 alunos no ensino médio, e foi lá que a gente desenvolveu 11 oficinas entre conteúdos teóricos e uma aplicação de fazer um jardim com espécies nativas do cerrado junto aos alunos durante alguns meses desse ano de 2022. Aí a base teórica do trabalho, ela se pautou por esse entendimento de que o ensino público ele possui uma série de lacunas, sobretudo o ensino público voltado ao ensino médio, e, ao mesmo tempo, o cerrado possui uma série de lacunas enquanto campo temático a ser explorado nas escolas.
Aí, em termos de baixos índices do ensino médio, a gente pode ver um grau ainda de evasão escolar, isso agravado pela pandemia, né? Ao mesmo tempo, um elevado percentual, a nosso ver, em termos de reprovação no ensino médio, o baixo rendimento, não só nos exames nacionais, quanto no PISA, né, que é o Exame Internacional de Rendimentos no ensino médio, que a gente vê ainda rendimentos baixos em língua portuguesa, em matemática, em outras ciências. Ao mesmo tempo, a gente percebeu uma grande assimetria em termos de equipamentos presentes em escolas públicas e escolas particulares, ou seja, enquanto a maioria das escolas particulares, o índice de colocação de internet, a presença de biblioteca, a presença de áreas verdes beira 100%, a gente viu percentuais mais baixos, 66%, 33%, 29%, naquilo que são as escolas públicas, sobretudo as escolas públicas da rede municipal. Ao mesmo tempo, a gente tem o desafio da Base Nacional Curricular, um texto lindo, robusto, um pacto muito interessante que precisa ser melhor colocado em prática, no sentido de desenvolver as competências, habilidades, atitudes e valores que possam ir em prol desse ensino emancipatório, né, transversal, holístico e voltado para a emancipação do sujeito. Além disso, a gente teve o panorama do novo ensino médio, mudaram as regras, isso foi amplamente noticiado, objeto aí de uma lei federal, a 13.415 de 2017, onde, em linhas gerais, aumentou a carga horária no curso diurno e começou a oferecer 40% de disciplinas de caráter transversal. É onde se inseriu a disciplina Cerrado Vivo, que é a disciplina que a gente teve o prazer de ajudar e dialogar junto com o professor da disciplina, que a Eliara vai explicar logo na sequência, podendo fazer essa experiência teórica e prática do bioma cerrado junto a esses alunos do primeiro ano do ensino médio. Ao mesmo tempo, a gente tem as bases nacionais curriculares para a educação ambiental, dada por lei federal e por outras resoluções paralelas, onde se entende que é uma prática continuada e que deve ser integrada com a sociedade e onde é preciso mudar valores, né? A gente discutia no artigo de que os povos tradicionais já educam seus filhos a entender o meio desde cedo, entender que a vida do homem está associada ao meio, e a gente ainda tem uma educação muito tecnológica, onde o conhecimento científico parece estar longe da prática, e uma vinculação, e uma mentalidade, uma ética do homem, onde ele não se coloca como meio do ambiente, e a gente entende ali, nos termos de Paulo Freire, que quanto mais a teoria se aproxima da prática, e essa prática, isso vai gerar emancipação, entende-se também que quanto mais a teoria se aproxima do bioma onde a pessoa vive, no meio cultural onde cada um vive, essa emancipação acontece. Então, daí a gente entendeu que ao explicar e ao envolver os alunos com uma outra mentalidade sobre o Cerrado, isso pudesse ter um caráter multiplicador nas famílias e etc. Ao mesmo tempo, tem estudos interessantes, a gente destaca esse do Bezerril de 2003, no qual ele foi comparar os livros didáticos do ensino médio, ensino fundamental e médio, quanto ao tema do Cerrado, e também fez uma pesquisa ampla, a gente fez essa pesquisa também, junto à escola, mas ele fez uma pesquisa mais ampla, tentando entender como os professores abordavam o Cerrado dentro do conteúdo escolar, e a gente conseguiu entender, a partir dele, que existem assim, uma abordagem muito mais restrita a essa caracterização física do bioma, e que, por vezes, reproduz alguns chavões, tipo, ele é a muralha de proteção da Amazônia, tantos por cento de área usada no Cerrado para a fronteira agrícola impede a ocupação da Amazônia. Então, a gente viu que obviamente é necessário proteger todos os biomas, mas entende que ele tem sido essa alternativa vista também, colocada também nos livros didáticos em relação à ocupação da Amazônia. E, ao mesmo tempo, a gente identificou que é preciso diversificar mais as práticas pedagógicas. Os professores, nessa pesquisa, falavam disso, que ainda usavam práticas mais tradicionais para falarem do bioma. E aí, ao mesmo tempo, a gente fez uma abordagem rápida no artigo sobre a arquitetura escolar e os espaços livres da escola, dentro daquilo que são os espaços livres de educação como objeto de intervenção do paisagismo por excelência, e entendendo que esse é um excelente espaço livre de edificação, onde muitas vezes são pouco resolvidos do ponto de vista
da colocação de espécies, da colocação de jardins, da colocação de equipamentos de lazer e convívio comunitário, e, sobretudo, que são espaços importantíssimos para a prática pedagógica. Então, são partidos ainda muito pavilionares das escolas, muito para atender o mínimo dado pela legislação, sobretudo num contexto de Covid, onde a insolação, a ventilação, enfim, o estar no espaço livre era fundamental. A gente entendeu importante, essa aqui é até uma foto que não é exatamente a escola, o pátio interno, mas é muito assemelhado a essa foto onde vocês veem esses gramados, e eles perderam esses pequenos gramados, né? É muito concretada aos pátios internos, e a primeira foto é, sim, da escola, onde a gente encontrou nesse espaço uma possibilidade de prática paisagística. Aí eu passo para a Liara para seguir com as oficinas. Bom dia, gente. Então, dando continuação, essa parte das oficinas teve como objetivo, né, trazer essa parte empírica para a nossa pesquisa e, ao mesmo tempo, fazer uma experiência, né, na escola que a gente escolheu, inclusive foi a escola que eu estudei no ensino médio, de levar, junto com essa matéria do Cerrado Vivo, né, essa eletiva do novo ensino médio, com o professor Alessandro, essa experiência do Cerrado, levar um pouco para eles todo esse embasamento que a gente tem, né, mesmo que pouco também, na arquitetura e principalmente no paisagismo, né? E, enfim, vou tentar ser rápida porque tem pouco tempo agora. A primeira oficina a gente levou uma abordagem mais livre, né, de saber como que os alunos viam o bioma do Cerrado, e a gente deu uma aula introdutória, mostrou alguns vídeos, e na segunda oficina a gente já partiu para caracterização do bioma. E aí logo depois a gente fez uma dinâmica do jogo da memória para poder fazer essa linkagem, né, dos alunos do teórico com o prático. E aí, na quarta oficina, a gente já foi para uma parte mais de ocupação do cerrado e onde que esses alunos estavam nesse cerrado, porque, no caso, a gente está no bioma cerrado e muitos deles não têm essa consciência de que do bioma que a gente se insere, né? E aí, uma quinta oficina com a maquete volumétrica já. Na oficina anterior, a gente levou mapas e tentou, né, fazer com que eles se situassem ali no macro, né, do mapa de Brasília, e uma escala um pouco menor, né, na escala de São Sebastião, e na oficina 5, uma maquete volumétrica, para eles terem uma noção né, ali do ambiente da escola e como que ela se insere no bairro. E também as áreas livres, né, que tem ali. E a gente já levou a ideia de um jardim, né, que desde o início a gente tinha o objetivo de levar um jardim do Cerrado para eles, e eles poderem ter uma prática de plantar mesmo, de ter contato com as espécies. Na oficina 6, a gente levou um filme, e aí, na oficina 7, uma recapitalização do conhecimento, recapitulando tudo que a gente já tinha passado, né, para eles. E a oficina 8 foi já dos projetos. Eles fizeram alguns desenhos do que eles estavam imaginando, e a gente deixou uma coisa bem livre. Mesmo que a gente tivesse levado, né, uns exemplos assim de como funciona uma planta paisagística, o que a gente deve levar em consideração. E teve esse desenho aí do projeto paisagístico, que foi uma concentração assim de todos as ideias deles, e aí esse foi o desenho final. A gente falou das espécies e eles também indicaram algumas espécies para a gente colocar no jardim. Pode passar, professora.
E, por último, teve a oficina com plantios. A gente fez algumas mudinhas na própria UNB, na prefeitura, e a gente levou para eles sementes que foram de um lugar terceirizado, não, a gente não fez, mas a gente adquiriu, e eles plantaram tanto as mudinhas quanto as sementes. A gente pode ver na última foto aí. Eu acho que é isso, né? Ah, tá. E, enfim, rapidamente, assim, sobre as conclusões, a gente viu que essa prática extensionista do paisagismo junto ao ensino básico e, né, no público, principalmente, possibilita não apenas a mudança de mentalidade dos jovens, mas, a partir deles, ter uma consciência ambiental, né, de quando adultos, e uma qualificação também paisagística dos espaços livres, por meio de projeto e o plantio comunitário de jardins nativos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito bom, passou bem pouquinho, tá tranquilo. E eu não sei se a Fabiana quer continuar aí, puxando o pessoal, como é que a gente vai organizar, né? Pode ser. Agora a gente tem o segundo trabalho, que é da Lisa, do Ricardo e da Lívia, não sei, e da Simone também, não sei quem que vai apresentar. É Residência em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Bom dia. Eu estou aqui, a Simone também, né? Tem o professor Ricardo Nede e a professora Lívia, que é doutoranda. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, então nós somos do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. O professor Nede é da Faculdade de Planaltina, né, economista. A professora Simone do IF fez pós-doc aqui com a gente, e a professora Lívia doutoranda. E nós temos, né, vários parceiros, né? Tivemos patrocínio, inclusive, do CalBR, a emenda parlamentar da Érica Cocai, né? E, enfim, somos vários grupos de pesquisa, parceiros externos da UNB, temos também apoio, né, da Fiocruz, do BR Cidades, da Rede Moraes de Assessoria, das associações comunitárias, MST, MTST, que ainda não está aqui, Oca do Sol. Enfim, nosso objetivo aqui é mostrar por que integrar a pós-graduação na extensão, né? Então, a gente pensou ao longo dos últimos 5 anos em construir, né, a residência Ciência, Tecnologia e Sociedade, baseada também, né, em trabalhos já desenvolvidos, como o da UFBA, né, a Residência em Habitação e Direito à Cidade, né, fiz intercâmbio com eles em 2017. Enfim, então nós fomos construindo, mas com o objetivo de ter uma visão mais transdisciplinar, incluindo outras faculdades, né, outros cursos da Universidade de Brasília, e a nossa residência é Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica, né? Então, é um curso de 18 meses, 480 horas, foi aprovado também como programa de extensão pelas vivências territoriais que vão acontecer ao longo do curso, né, e as assessorias sociotécnicas. Abrimos também a cada módulo curso de extensão, né? Então é uma forma também de ter a disciplina da pós integrada, também é curso de extensão, e também vincular a disciplina da pós-graduação stricto sensu. Então também mestrandos e doutorandos conseguem ir acompanhando também ao longo do curso, né? Então, essa questão que nos incomoda bastante, né, é como expandir essa educação superior no sistema mundo capitalista, né? Existem essas enormes disparidades socioeconômicas, territoriais, né, um alto grau de desenvolvimento das formas produtivas empresariais estatais na sua base tecnocientífica, versus crescimento da pobreza. Então, em que medida que esses estudos científicos estão chegando nessas comunidades, né? Uma exclusão de 110 milhões de brasileiros da força de trabalho, empregada nos setores formais, exclusão se traduz na organização do território,
Então, exclusão do trabalho e exclusão territorial. Esse processo de urbanização emblemático, né, especialização de singularidades sociais, e questiona a expansão dessas mesmas formas produtivas de capital intensivas de poupadores de mão de obra em suas dimensões econômicas e socioespaciais, e que são dinâmicas com as mulheres poderosas da ocupação Santa Luzia, que está ameaçada de remoção. São 15 mil pessoas nessa região. E como que elas sobrevivem com rede de solidariedade e o seu trabalho, né? Então, sempre associar o trabalho e renda, né? E aí o papel da universidade, né? Tem essa dupla concertação, né? Universidade para formação de pessoal, para orientar investimentos e recursos estatais para recuperar o atraso, recuperar níveis de emprego e salário para o contingente de desempregados com qualificação, ou universidade para encontrar soluções para 110 milhões de pessoas por circuitos populares de economia. Então, assim, pensar, né, nessa população uberizada, autônoma, por conta própria, mulheres no trabalho doméstico, familiar, populações indígenas, quilombolas, camponeses, né? Encontrar solução para 15 a 20 milhões de brasileiros em situação de miséria, 33 milhões de pessoas passando fome. Né? Então, desde que se rompeu, né, esse tripé, Bolsa Família, Rede SUS, educação pública. Né? Lembrando Darcy Ribeiro, né, a necessidade da universidade estar politizada, né, para promover uma contrapolítica, né, servir os interesses da grande maioria. Né? Então, uma resistência de todo tipo. Estamos no momento certo, né, com a mudança agora. Então, nossa preocupação é sempre reunir, né, essas capacidades, né, essas trocas, informações, experiências, conexão, né, para pensar nas cadeias produtivas de serviços. Então, experiências como do professor Ricardo Neve, com plataforma digital para cooperativismo, autogestionário, né, enfim. E sempre com esse viés, né, de pensar, fortalecer a economia popular, né, implantar uma política de economia solidária. Então, esse vai ser o nosso desafio, né, de trazer essa tecnologia social junto à economia, né, envolvendo associações, cooperativas, mobilizar a força de trabalho, né, enfim, de pequenos coletivos. Né, então, nós conseguimos, a partir de trabalhos, né, de arquitetura e urbanismo, de planejamento territorial, como esse que está aqui, no assentamento do MST, Osiel Alves, né, fortalecer também iniciativas de associativismo, cooperativismo no território. Né? Então, nós lutamos também, não só pelo direito à cidade e o direito à moradia, mas o direito à tecnologia social. Né? Então, avançar, né, com esse domínio das formas de produção autogeridas mediante o trabalho associado às comunidades. Então, sempre pensar, né, em fortalecer essa noção de cidadania sociotécnica, né, assim, dos saberes populares, né, trazer a força, né, desse sujeito sociotécnico, desse conhecimento tácito. Isso aqui é na Vila Cultural, que é ameaçada também, é uma ocupação de 40 anos dentro do plano piloto, está bem ameaçada agora, ocupação de artistas. Então, a gente vem trabalhando, né, com essa força, né, do sujeito sociotécnico, né, nessa região, para tentar uma regularização fundiária. Então, esses elementos táticos são importantes, o padrões de auto-organização né, nos territórios, entrelaçamento com rede sociotécnica, né, enfim, comunitária, né? E aí a gente tem também, né, um avanço na área de arquitetura e urbanismo, né, com o CAU, com o Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo, né, Nacional, nos CAUs também estaduais e também na União dos Arquitetos, né, internacional. Então, já se tem, né, o conhecimento técnico dos arquitetos deve dialogar e compartilhar com o saber popular. Então, nós temos que avançar cada vez mais dentro da universidade. Né? Nosso curso é muito elitizado, né, conforme os estudos do CAU, apenas 84% das pessoas, né, que tratam da moradia têm acesso a arquiteto. E aí, nessa parte da lei da assistência técnica, nós temos vários níveis, né, então, de trazer essa assessoria, essa assistência técnica, né, desde a graduação, né, do escritório modelo, né, no Brasil todo, desde a formação política, a profissionalização foi quando a gente criou o grupo periférico. Hoje nós temos mais de 40 trabalhos finais de graduação no modelo extensionista. Daí crescemos, né, para pós-graduação lato sensu e também os mestrandos e doutorandos que trabalham no formato de pesquisação. Então, além do grupo periférico, né, a gente se associou a vários grupos de pesquisa e núcleo de agroecologia da Universidade de Brasília, incubadoras cooperativas populares, né, ecoplanetário, saúde ecossistêmica, né, enfim,
projeto Vida e Água nas Aris, que é do Serviço Social do professor Percy, que já tem um alcance nos territórios também, né? Na pandemia, a gente trabalhou junto, eu na parte de ocupações informais, ele nas áreas já passivas de regularização. E essa formulação tática que a gente se preocupa é muito de formar essas redes locais, esse microprojeto. Então, a gente já aproveita os territórios que a gente já está trabalhando, né, para fortalecer mais e ter mais alcance em formar essas redes sociotécnicas e associações, né, e cooperativas, enfim. Então, por isso que é tudo interligado, né? Assim, os grupos de pesquisa e também as ações no território. E temos algum marcos analíticos, não vai dar para falar, né? Nós temos o livro, vocês vão poder ter acesso, mas a gente trabalha esse conceito de tecnociência solidária, trazer a tecnociência de uma forma, pensando nesses 110 milhões de habitantes, né? Enfim, essa tecnociência, inclusão, a adequação sociotécnica, melhorar a tecnologia social, né? Trazer os sujeitos também com seus dispositivos técnicos, né? Essas táticas, esse desenho interativo, planejamento espacial e agenda territorial participativa, baseado no pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, que critica a concepção de tecnologia como ciência aplicada e neutra, né? E promove a participação popular. Então, pensar, né, nessa ação de um coletivo de produtos sobre um processo de trabalho, né? Então, a gente vencer esse trabalho muito unilateral, mas trazer formas associativistas, autogestionárias, né? E daí pensar que a máscara identitária do sujeito sociotécnico, né, é a tecnologia, parte dessas inspirações e desejos. Então, não ignorar esses saberes, né, esses produtos, esses dispositivos que as pessoas já fazem nos territórios, né? Então, trabalhar muito essa adequação sociotécnica com esses saberes, né, dos camponeses, enfim, de quilombolas, né? Então, a gente trabalha nessa vertente, assessoria técnica participativa descentralizada, né? Sempre pensando, né, nessa formação. Então, por que a gente começou? A gente começou com uma disciplina na pós-graduação, Fundamentos em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? E daí a gente pôde fazer um curso de extensão, trazendo outros saberes para formar a nossa base. Então, o livro que nós conseguimos gerar tem a base também formada por esse conhecimento tácito, pessoas que trabalham nos territórios, né? Então, além dos professores, a gente contou também com estudantes da pós-graduação em estrito sensu e também pessoas do curso de extensão. Então, esse livro, tá? Eu posso passar o link aqui para vocês, né? Que a gente conseguiu publicar agora, ao mesmo tempo que a gente lançou a residência, né? São 35 vagas, né? De várias áreas, né? Das ciências ambientais, das ciências humanas, sociais, né? Enfim, do habitat, agroecologia, saúde, ecossistêmica e trabalho associado, né? Então, esse é o objetivo, né? Conseguimos bolsa com a deputada Érica Cocá, emenda parlamentar, né, para formar 35 agentes técnicos transmultidisciplinares, né? E também 14 agentes mediadores territoriais. Então, também vamos ter bolsa, né, para estudantes do ensino médio, fazer essa parceria também nos territórios, né? Então, as vivências territoriais vão fazer parte dessa metodologia, né? Analisar o contexto físico, social, junto com a população. Muitos dos residentes são dos territórios, então a gente tem camponeses da MST, né? Temos pessoas que trabalham já diretamente nos territórios, pessoas que moram nos territórios, né? Então, vamos trabalhar sempre, né, essa sistematização de configuração de relações, oficinas, enfim, construção de cenários, né, mas também trazendo esse saber, né? Então, que os micros projetos locais, que vão ser o foco, né, o objeto final não é um artigo, mas um relatório técnico desses microprojetos, um programa de ação local, né, baseado mesmo nessa adequação sociotécnica e experiências que a gente já vem desenvolvendo, pensando também na sustentabilidade, né, unindo nessas áreas e formar essa visão transdisciplinar, né, desde a produção da moradia, né, questão da água, da energia, alimentos, tratamentos de dejetos, né, a moradia, o trabalho, o lazer, né, visando também a capacidade de suporte dos ecossistemas, processos biogeoquímicos, a visão ecossistêmica da saúde, né, então a gente já vem fazendo essa parceria com a Fiocruz, eles também são parceiros, né, sempre tentando essa produção da habitat mais sustentável, né, então são 7 territórios que a gente já vem trabalhando, né, então no rural,
no campo e na cidade, o Quilombo Mesquita, fora aqui da região federal, né? Também ocupações urbanas que entraram no processo de regularização, outras que ainda não são passíveis de regularização, como Santa Luzia, né? E a gente percebe infraestruturas inadequadas. Então, também temos engenheiros, sanitaristas que vão ser residentes, né, que passaram, enfim, além dos camponeses, como eu já citei anteriormente, né? Então, esse é o nosso raio-x, né? São 13 faculdades envolvidas, né, da arquitetura, além dos convidados, 64 professores, né, tutores da pós-graduação, 6 módulos, né? E a gente teve um processo seletivo bem difícil, foi muito concorrido, a necessidade que as pessoas estão, né, de ter um curso com essa vertente mais transdisciplinar, né, fazendo essa integração de áreas e de saberes, né? Então, nós conseguimos atrair 18 cotistas, nós temos 18 bolsas para cotistas e também bolsas para não cotistas, né? E aí agora a gente está pleiteando mais 5 bolsas que estão faltando, né? Aqui com o CAL DF. Então, a gente tem essa expectativa, né, de aumentar, ampliar essa questão da assistência e assessoria técnica para outras áreas, né? Sempre pensando, né, em trabalhar esses códigos técnicos, né, do sujeito sociotécnico, essas novas linguagens, né? Enfim, essa interação constante, né? E também esse saber desses estudantes na visão freiriana, né? Não a educação bancária, mas a educação libertária, que eles, né, eles próprios já podem traçar um caminho aí de ensino interessante. Então, nós temos aí os módulos, né? O módulo de Fundamentos, Ciência, Tecnologia e Sociedade, estamos nele agora, né? A cada módulo a gente vai abrir, se as pessoas se interessarem, curso de extensão, a gente, à medida que vai avançando o módulo, a gente abre o curso de extensão no modelo remoto, só para aquelas aulas remotas, não presenciais, o predomínio são aulas presenciais, mas é uma chance da gente manter uma conexão e a universidade cidadã na democratização do conhecimento, né? Então, aí conexões territoriais também, de saberes, produção do habitat no campo e na cidade, vivências dos territórios perpassando o tempo todo, agroecologia, agrourbania e saúde ecossistêmica, né? E depois, no final, o módulo pesquisa. Acho que é isso. Senão acho que não sei nem se eu já passei do tempo aqui. Não, tá em cima do tempo, foi exatamente. Nossa, eu fiquei preocupada. Eu queria agradecer a professora Simone, que ajudou bastante a gente aqui no período que ela ficou com a gente durante um ano, né, Simone? Riquíssimo trabalhos, muito bons. Olha, a gente tem mais um trabalho, até acho que é bacana, porque a gente vai ter bastante tempo para dialogar aqui, né? Ah, esqueci de falar, a professora Patrícia Diga. também faz parte do curso, que está aqui na sala. Aqui. Ela vai fazer parte também, está aqui. Vamos então passar, acho que o Rafael, não sei se resolveu o problema dele de apresentar, está por aí? Sim, estou aqui. Ah, então tá bom, Rafael. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tá joia. Está na tela cheia aí? Tá sim. Pra mim tá. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o trabalho Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Casa de Vidro, construção de um repertório geométrico projetual, a partir das análises dos níveis de pensamento geométrico nas formas edificadas pela Lina Bobardi. E aí, qual é a origem desse trabalho, né? Esse trabalho é parte da minha pesquisa de doutorado, né? E é parte de uma pesquisa maior, guarda-chuva, né? Chamada Educação do Olhar, né? Atributos geométricos da forma nos lugares. E é coordenado pela professora Maria Ângela Dias, do PROAC, que é a minha orientadora, né? E lá a gente desenvolve esse assunto mais focado no ensino da geometria, na dificuldade que os estudantes têm no ensino da geometria, no aprendizado da geometria. E aí, a própria professora Maria Ângela, ela escreve um artigo, né, nas experiências que ela teve ao longo dos anos, que o insucesso desses estudantes na compreensão da forma geométrica está diretamente ligado na dificuldade de abstração e visão espacial, que se agrava pelo desconhecimento da geometria plana e espacial,
obviamente, né? E aí, essa pesquisa, qual foi a proposta? Elaborar um recurso didático, né? A partir da articulação entre a contextualização da forma edificada e a apreensão dos seus elementos geométricos. E aí, para nós é importante, né, a apreensão do pensamento geométrico por esses elementos contextualizados. Foi quando a gente teve a ideia de usar o MASP e a casa de vidro, no contexto prático-didático, né? A gente considera que essa apreensão de elementos geométricos, né, ela potencializa o repertório geométrico projetual desses estudantes, né? E aí, dei um breve fala aí sobre a Lina Bobaglia, todos conhecem, mas ela é italiana, nascida em 1914 e apaixonada pelo Brasil. E aí fez com que ela produzisse a arquitetura dela diretamente linkada aos seus anseios, né, sobre o cenário político e a influência da arquitetura no convívio do cotidiano das pessoas. E a gente se fundamentou, teoricamente, numa teoria chamada pensamento geométrico, né? Ela foi elaborada pelo casal de educadores matemáticos holandeses, Dina e Pierre Van Hille. E o que essa teoria fala, né? Ela classifica a compreensão da forma por pessoas em 5 níveis. O primeiro, visualização e percepção. O segundo, a análise. O terceiro, uma ordenação. O quarto, uma dedução. E o quinto, o rigor. E aí, essa pesquisa, ela se desenvolve, como eu falei, a partir da percepção, né, dos elementos geométricos do MASP e da casa de vidro. E aí, outras características dessa teoria, né, são a ordem fixa, né, que diz assim, um estudante ele só consegue atingir o segundo nível de pensamento geométrico se ele está pleno no primeiro nível. A adjacente, né, que diz que as características presentes no nível de pensamento geométrico anterior, elas se tornam elementares, né, no nível que ele está atual. A distinção, né, que diz que cada nível, o estudante ele percebe os símbolos linguísticos da maneira dele, né, e traduz isso de acordo com o avanço dele nos níveis de pensamento geométrico. E a separação, que é o que mais nos chama a atenção, é que duas pessoas com raciocínios em diferentes níveis de pensamento geométrico, elas não se entendem uma com a outra. E aí a nossa inquietação vem disso, né? Um professor que chega nos primeiros períodos do curso de arquitetura e urbanismo tenta impor uma geometria para um estudante que está, de repente, com o nível de pensamento geométrico dele defasado, né? Por várias questões, né? Eu esqueci de falar no início, né? Eu vivo os 3 níveis de educação aqui no Rio de Janeiro, né? Eu dou aula em ensino fundamental, que foi onde eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado, e eu apurei muito bem essa defasagem do pensamento geométrico. Eu dou aula no ensino médio e no ensino superior. E aí eu vejo todo esse trajeto, né, que os estudantes fazem e percebo, nesse caso, essa defasagem. E aí, para a gente entender um pouquinho como é que funcionam esses níveis, né, na questão da contextualização, né, a gente considera assim, que se um estudante ele consegue perceber formas, né, geométricas puras, né, na contextualização, ela está apta ao primeiro nível de pensamento geométrico. E aí isso se dá como? Pela simplificação geométrica de edifício. A gente pega o MASP aí na figura 1 e o estudante consegue, né, vamos dizer, explodir esse sólido e consegue identificar aí prismas, né, de bases retangulares, quadradas, e assim como a casa de vidro, na figura 2. E aí, como é que ele passa para o segundo nível, né? Ele começa a perceber, é importante dizer que no primeiro nível, a maioria das pessoas consegue atingir, até quando muito crianças, né? Mas o segundo nível, né, quando a gente precisa, para o estudante passar para ele, identificar e nomear, né, as formas geométricas, né? Por exemplo, a gente teve experiência na alfabetização de crianças que a professora chega com
um bambolê e mostra para a criança, um torus, né? E mostra para a criança e fala que aquilo é um círculo, né? O círculo é uma figura abstrata, né? Bidimensional, não parte do nosso cotidiano. Então, a gente considera que aquela criança não precisa saber o nome da figura geométrica daquele bambolê, né, o tório. Ele só precisa saber que aquilo é um bambolê e se apropriar da forma, né, para desenvolver bem o primeiro nível. E aí, quando ele chega no segundo nível, ele tem a maturidade do segundo nível, aí sim ele pode começar a nomear, né? Eu dei o exemplo do tório, mas a gente fala de retângulo, quadrado, figuras simples para essas crianças. E aí, a gente passa para o terceiro nível de pensamento geométrico, que é a ordenação. Ele começa a perceber mais características, né, de formas geométricas, né, como, por exemplo, a posição de retas, né, o paralelismo, o perpendicularismo, né, a concordância, a coincidência, né, e aí ele começa a perceber realmente a geometria nesse sentido. E aí ele passa para o quarto nível, né, que é a dedução. Isso faz com que ele consiga perceber, compreender, né, teoremas, por exemplo. Eu, como professor do ensino médio, eu tenho isso muito em questão. Os professores de matemática já chegam e impõem, por exemplo, o teorema de Pitágoras para um estudante e talvez ele não saiba classificar um triângulo retângulo, né? A gente está desenvolvendo na pesquisa de doutorado, se eu tiver tempo no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, ele consegue perceber as faces pelo paralelismo dos segmentos de retas, o perpendicularismo, e aí ele consegue perceber, a partir dessa face que a gente representou aqui no MASP, o triângulo retângulo, para depois compreender o teorema, né? E aí o quinto nível, né, que é o rigor, que aí ele começa a compreender axiomas matemáticos, né, no contexto dessas edificações que ele traz para si. E aí, por exemplo, a gente pode citar aqui, né, o axioma das retas paralelas, né? De um ponto fora da reta dada, pode-se traçar uma única reta paralela. E aí, isso faz com que ele compreenda o teorema do ângulo interior, né, que afirma que se duas retas são intersectadas por uma terceira, então elas são paralelas. E isso nos remete à questão do perpendicularismo, né, das retas, né, entre si, e aí a compreensão, né, do axioma. E aí, a gente, aplicando nessa questão do MASP, né, ele começa a compreender o teorema fundamental da semelhança de triângulos, né? E aí a gente vem ainda para o axioma das retas paralelas, que diz se MN, representado aí na figura, são paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância de R. E aí ele começa a traçar, por exemplo, a diagonal entre desse retângulo, né? E aí ele começa a perceber a coincidência ali dos triângulos, né? A semelhança, melhor dizendo, dos triângulos. E aí ele compreende o axioma de que dois triângulos são semelhantes quando se correspondem e são proporcionais em lados, em ordens, em ângulos e congruências, e isso, né? E aí ele começa a compreender, por exemplo, quando ele compreende as retas paralelas, a semelhança de triângulos, ele começa a compreender, por exemplo, o teorema de Tales, né? Com as retas paralelas cortadas por duas retas cortantes, formam segmentos proporcionais entre si. E aí a gente aplicou isso, né, nessas edificações, né, de uma maneira em que a gente sistematizou uma maneira para conseguir compreender o nível que esse estudante está de pensamento geométrico dele, para que a gente possa avançar um pouco ou não. É bem claro para nós, é bem verdade dizer isso, que essa defasagem do pensamento geométrico desse estudante, eles vêm desde do ensino médio. E aí ele chega no curso de arquitetura e urbanismo, nos primeiros períodos, sobretudo, tem uma reprovação em massa, né, em geometria, porque ele tem essa defasagem. E aí, o que a gente... Eu não sei, eu não estou medindo o tempo, eu tenho tempo aí ainda? Desculpa. Tem 4 minutos ainda, pode seguir, Rafael, Beleza. tranquilo.
E aí, como considerações finais e conclusões, né, a gente evidencia que a contribuição didática, com auxílio da contextualização e de comparação entre as formas edificadas do MAN e da Casa de Vidro, para a apreensão justamente desses níveis de pensamento geométricos, desses estudantes que a gente chama aqui de arquiteto em formação, a partir dos elementos geométricos da simplificação de sólidos geométricos que compõem esse complexo de edificações dos museus. Também a gente consegue concluir que a possibilidade de preenchimento, né, entre essa lacuna, entre a defasagem do pensamento geométrico desses arquitetos em formação e a construção desse repertório geométrico projetual. E aí a gente dá destaque à importância de apresentar e incorporar o cotidiano das relações desses estudantes, envolvendo essas formas edificadas afins a eles, né? E a gente entende que essa incorporação pode estimular a troca de conhecimento de num cenário prático didático. E aí a gente justifica as escolhas do MASP e da Casa de Vidro, né? Porque são ícones da arquitetura moderna no estado de São Paulo, além de ser formas muito simples, né? E a gente está iniciando essa sistematização, né, por formas simples. Não adianta a gente botar para o estudante uma forma muito complexa, que aí a gente não consegue compreender o nível de pensamento geométrico dele. E a gente espera contribuir em pesquisas que visem aperfeiçoar esse amadurecimento de práticas projetuais desses estudantes a partir da plenitude do pensamento geométrico deles, né? E aí, com isso, eles vão propor novas edificações e novos projetos amadurecidos, né? É isso, passei do tempo, dá para falar um pouquinho? Não? Pode ir, tem mais 2 minutinhos ainda, se quiser. Perfeito. Então, aí estão as nossas referências, né? Esse artigo essa pesquisa foi feita por mim, né? Eu sou doutorando no PROAR, na UFRJ, e pelo professor Álvaro Pilares, doutor pela UF, hoje professor da IBMR, e pela professora Sônia Fragoso, que também é doutora pelo PROAR também, né? E hoje atua na Uniswan, né? No curso de Arquitetura e Urbanismo. É isso, espero não ter invadido muito tempo aí. Obrigado. Obrigado. Ficou com 1 minuto de crédito ainda. Obrigada, perfeito. Rafael. Treinei bem, né? Eu não sei, acho que seria interessante, Júlia, a gente já temos uma pergunta aqui da Vera, né? Eu acho que a gente pode passar para todos, uma pergunta a todos. Há um recente... depois tem mais uma para o Rafael. Há um recente GT extensão instituído no âmbito da ANPARC. Como vocês entendem que esse GT possa potencializar tantos trabalhos importantes em cursos comprometidos com a extensão para a divulgação, constituição de redes colaborativas e fortalecimento? Acho que a gente pode passar essa rodada, né? E depois aqui eu e o professor Júlio também podemos aí colocar algumas questões. Está aberto aqui também no chat para as questões. Eu teria uma pergunta para o grupo da Lisa. Lisa, tudo bem? Pode falar ou tem que escrever, Fabiana e Júlio? Pode falar? Eu acho que pode falar. Qualquer coisa eu anoto, né? Aqui, pode. Eu anoto ok. Aqui. Então, eu estou presidente de uma comissão de cultura de extensão do IAUSP e vejo sempre a extensão como o pezinho mais manco, né, daquele tripé da nossa universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão. Eu parabenizo o grupo pelo excelente trabalho apresentado e porque sabemos a dificuldade que é... Opa, eu estou sem câmera. Sabemos a dificuldade que é fazer extensão, né? É uma área bastante é a menos valorizada em termos de universidade. E vocês têm um trabalho muito bacana, muito bonito. Eu gostaria que fosse dito um pouquinho mais dessa trajetória do processo, porque não é comum extensão na pós-graduação, como o próprio título de vocês já enuncia. Nós não temos no IAUSP essa prática, e vi com muito bons olhos essa experiência da residência. Eu respondo agora? Como é que é?
Eu acho que, não sei se pode todo mundo, porque essa é a primeira pergunta da Vera é para todos, né? Depois tem uma pergunta para a Lisa e seu grupo, depois a Vera também fez uma pergunta para o Rafael. Então, não sei, vocês fiquem à vontade, se quiserem. A pergunta da Simone, né, que ela acabou de fazer agora, tem a ver com a da Vera, que eu estava evitando responder a da Vera, porque eu faço parte do grupo do GT, extensão da ANPARC, né, Vera? Enfim. Mas ao falar da trajetória, a gente vai chegar no GT, de alguma forma, né, Vera? A Vera pode até falar depois um pouquinho. Simone, a preocupação maior que eu sempre tive, assim, eu como pessoa, é o coletivo. Eu acho que o problema da universidade é que a gente trabalha muito no individual, né? E eu fui coordenadora de extensão durante 4 anos da Câmara de Extensão da Universidade de Brasília, né? Então, assim, eu acho que é um desafio romper também as barreiras internas, né? Então, eu devo muito aos estudantes do Escritório Modelo, eu comecei a mergulhar na extensão quando o Escritório Modelo Casas me convidou para ser orientadora, e eu fiquei 7 anos tentando ajudá-los, né? E eles tinham muita dificuldade de ter professores para ajudá-los, muita mesmo, assim, né? Eu até falava, gente, é bom mudar, porque ficar só comigo não é bom, enfim, não tinha, né, quem pudesse. Mas teve um lado bom que eu exercitei muito, e a gente tinha disciplina de extensão do escritório modelo, que é práticas em escritório modelo, né, em arquitetura e urbanismo, PEMAL, e aí a gente abria essa disciplina com as demandas dos projetos. Essa disciplina pode ter de 1 a 4 semestres, né? Então eu exercitei bastante isso. Só que eu falava com eles, gente, está faltando trabalhos finais da ação, vocês não fica muito tempo. Então, por exemplo, eu pegava estudante num semestre, no outro ele já não estava mais. Enfim, né? Que todo mundo já conhece esse problema, né? E aí foi que surgiu a ideia do periférico, né? Eu conversando com o Pedro Ernesto, gracinha, hoje ele está dando aula no FMT, professor, e ele era muito, né, ativista, envolvido, enfim, do FENEA, né? E aí falei, Pedro, tem um grupo na UFMG que chama, que eles fazem reuniões, chama Peixaria, eles vão para o subsolo, sei lá para onde, a Simone deve saber melhor onde que eles se encontravam, né? Eu brinco com a professora Natasha Rina, que eles chamavam de Peixaria, o lugar que eles se encontravam. Aí falei, Pedro, a gente precisa de um lugar, vamos pôr periférico, então. Aí ficou, sabe? O Pedro, inclusive, fez a arte, ficou, e eu não tenho coragem de mexer na arte, porque ele que fez, tem um valor simbólico muito forte. E aí começamos os TCCs, né? Eu estou contando essa história porque não tem como não considerar essa história da graduação, né? E aí, hoje nós temos 40 trabalhos que tentaram ser extensionistas de alguma forma, que foram, e um projeto conectado no outro, nos territórios, porque eu acredito na extensão como ação contínua. Se você faz um trabalho estanque, isso não vai para frente, né? Então, um dos princípios tem um trabalho no território, vamos tentar outro, e vamos conectando, né? Enfim, desde planos de bairro, projetos de habitação, projetos de parques, enfim. E isso vai criando, né, uma coisa bem consistente. E daí, fizemos a apresentação na jornada de pesquisa e inovação na Universidade de Brasília, foi quando eu conheci o professor Ricardo Neder, né, e é do Observatório de Tecnologia Social da América Latina, enfim. E ele gostou demais do trabalho, se associou a gente desde 2017, e aí nós somos convidados a virar grupo de pesquisa, porque o decanato, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, considerou os trabalhos do periférico, que já tinham muitas publicações, que sempre foi uma preocupação, inclusive desde o Escritório Modelo, publicar o que a gente faz, né? Então, como a Liara está fazendo aqui, com a Patrícia, né? Então, assim, os estudantes publicarem, né? E aí tinha tanto trabalho publicado que a gente foi convidado a virar grupo de pesquisa, coisas que às vezes ficam anos para virar grupo de pesquisa, em uma semana a gente virou grupo de pesquisa. Ah, não, vocês vão ser grupo de pesquisa, já aprovaram a gente, e a gente já passou a ter registro no CNPq, né? Olha que loucura isso, né? E, enfim, aí com esse patamar de grupo de pesquisa, eu comecei a fazer intercâmbio com a Ângela Gordilho, fiquei lá em 2017, 2018, tirei licença capacitação,
E aí, e o Ricardo, o professor Ricardo Neto sempre quis fazer a residência, enfim, aí a gente uniu essas forças, né? E então, só que a gente já nasce com uma visão mais transdisciplinar, até mesmo porque os trabalhos que a gente desenvolvia no território, a gente via necessidade de estar ligado com a área da saúde, com o pessoal da agroecologia, do saneamento, né, assim, com questões mais aprofundadas que os nossos trabalhos tateiam, né? A gente, né, não consegue, talvez, detalhar tanto, né? E daí a gente fez. Então, a preocupação, né, nas reuniões após a doação sempre foi assim, como é que a gente valoriza mais? Então, eu criei, como coordenador de extensão, o projeto Brasil Cidade, o da BR Cidades, dentro da FAO-NB, né? Então, o BR Cidades foi muito importante também nessa trajetória, né? Porque com isso a gente trazia extensão para mais professores da FAO, assim. Então, foi muito bacana. Eu fiquei 3 anos à frente, né, da coordenação do BR Cidades. Com isso, fiz conexão com vários professores do Brasil extensionistas, né? Então, o BR Cidades ele já tem esse potencial dos extensionistas, né? Enfim, mas então, para finalizar, para deixar outras pessoas falarem e responder da Vera, né? E aí, no último Enam Park, que 2000, aqui em Brasília, né? Que a gente sediou, inclusive eu coordenei as oficinas e práticas urbanas, enfim. A sessão da Vera, na sessão temática, né, solicitou que se criasse um núcleo de extensão no Brasil. Aí eu falei, Vera, por que não criar dentro da Amparc? Por que a gente vai criar um núcleo fora da Amparc, né? Se a gente tem a Amparc, né? Enfim, aí devemos à Vera essa iniciativa que ela... Aí levamos, né, para a Assembleia e foi aprovado, né? Então, enfim, então estamos, tá a Ângela, eu, Vera e Laura, tentando constituir esse grupo, né? Vamos apresentar de novo agora na Assembleia, mas a gente avançou por causa da residência. Eu tinha que esperar o calendário da universidade. Conversei com o CalBR, falei assim, por causa da pandemia, a gente teve que atrasar 6 meses praticamente, né, Simone? Acho que foi isso, acho que 6 meses que a gente teve que atrasar o lançamento da nossa residência. E aí a gente teve a ideia, então para não perder, para valorizar né, o investimento do CAL, o patrocínio do CAL, vamos então trazer o GT Extensão da Ampar e criar um encontro nacional de extensão na pós-graduação. Então, Simone, nós temos esse evento tá gravado, está no nosso programa de pós-graduação da FAO-NB, todo o evento. Então, nós fizemos ali um panorama de todas as residências que estão sendo construídas no Brasil. Isso foi muito importante como rede, né? Então, tá bem consolidado. Nós não estamos nos ajudando, né? Então, quem está entrando agora no edital CalBR, me procura, eu mando os formulários, como que a gente fez. Antes não era possível a universidade entrar nos editais do CalBR, porque precisava ser uma empresa, não podia ser de ensino. Aí as fundações estão fazendo esse papel. A Finatec, no nosso caso, e, né, e nas outras instituições, as suas fundações tecnológicas, né? Então, isso nós vamos apresentar quarta-feira com a Vera no GT Extensão, nossa sessão sobre o que foi esse encontro, né, nacional. E é isso, assim, né? Daria para falar muitas coisas, mas a gente está avançando, né? Porque se a gente pensar coletivamente, a gente avança. Agora, se a gente ficar preocupado em resolver as coisas só para a gente não avança, né? Então, a solidariedade da extensão, ela tem que vir para a pós-graduação para a gente crescer juntos, né? E aí, pelo que eu estou acompanhando, né, o Sucupira também está começando a valorizar mais a inserção social, né, dos trabalhos, né? Então, assim, se a gente cria essa rede, se fortalece com vários cursos no Brasil, né, a gente consegue vencer mais essa barreira interna, né? É isso, depois a Nossa, gente fala. perfeito, muito obrigada, Liz. Depois eu vou assistir, então, quarta-feira, a apresentação de vocês. Já anotei aqui também. Obrigada também. Vamos passar para acho que a Patrícia, né, e a Liara, se vocês quiserem responder, depois o Rafael, a pergunta da Vera. A professora Patrícia teve que sair, daí ficou só eu mesmo. Se o outro professor quiser tá respondendo. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, eu tive que vir para a FAO, estava em casa, vim para a FAO, mas já estou aqui, se alguém tiver alguma pergunta.
Temos Estou uma aqui à pergunta disposição. aqui, Patrícia, da professora Vera, sobre o GT Extensão instituído no âmbito da AMPARC. Como vocês entendem que esse GT possa potencializar tantos trabalhos importantes em cursos comprometidos com a extensão, para sua divulgação, constituição de redes colaborativas e fortalecimento? Não sei se você me ouviu. Vou pôr aqui a pergunta de novo. Tá. Acho que você saiu aí, não perde, né? A pergunta está no chat, né? Tá por mensagem. Acho que ela saiu, né? Aí perde. Eu entrar de Sim, novo, entendi. perde a conversa. Coloquei de novo a pergunta. Se o professor Rafael quiser respondendo enquanto isso, também, bacana. A Liara também pode responder, mas eu acho assim que é fundamental, né? Eu acho que esse trabalho teórico voltado a uma ação, no nosso caso, conseguimos chegar numa escala pontual de fazer um jardim com os alunos. Isso tem um peso assim importantíssimo. Para eles, aquele conhecimento ficou, tenho certeza que aquele conhecimento para os estudantes ficou muito cristalizado e, de fato, eles viram a universidade como uma porta de entrada para eles, então tem um papel fundamental. Eu acho que a aplicação dos conhecimentos da arquitetura para quem é estudante, ou seja, é uma área muito promissora que eu acho que só tem a somar, né, essa abordagem de um conhecimento teórico aplicado e, sobretudo, naquilo que é o paisagismo, né? Assim, a gente ainda trabalha um pouco com a extensão muito vinculada à arquitetura e urbanismo. Acho que introduzir a escala paisagística como trabalho de extensão também é fundamental. É claro que sempre tem as dificuldades, a gente está lidando com o paisagismo, a gente teve uma dificuldade grande quanto à irrigação futura da horta não, do jardim, visto que a gente plantou numa época em que a gente estava passando por escassez hídrica, então algumas espécies acabaram não vingando, a gente vai precisar fazer replantio, então é isso, é entender que o trabalho de extensão também tem um day after, precisa Acho que a Patrícia passar por um acompanhamento, a gente precisou conseguir fabricar mais acompanhamento, a gente fortalecer, acho que esses trabalhos que chegam à escala da aplicação projetual são importantíssimos e cabe, eu acho que a AMPARC fazer esse trabalho de articulação para que essas práticas possam ser mais e mais valorizadas em nosso campo particular, com os nossos biomas. A gente tem um compromisso dos ODS grandes com restauração ecológica de biomas, então acho que isso vem muito a calhar. Obrigada, Patrícia. Passar ao Rafael. Rafael, se você quiser responder as duas perguntas. Perfeito. Eu Fizeram estava diretamente pensando a você. nisso. Perfeito. Obrigado pelas perguntas, professora Vera. Eu acho sim, né? Mas trazendo para o lado do ensino da geometria, eu acho que concordo com o que os professores falaram, e acho que isso vai na questão também da multi-transdisciplinaridade, quando você conecta o conhecimento, né, em vários assuntos, né, várias disciplinas, vamos dizer assim. Eu hoje trabalho na Uniswan, junto com a professora Sônia, e há uma tendência, né, sobretudo os cursos privados, a dividirem períodos em módulos, né? Por exemplo, nós lá, o que o estudante ele tinha 8, 9 disciplinas num período, né, quando ele acumulava, ele hoje tem um módulo com um professor praticando a teoria daquele assunto e o outro praticando a prática, né? E aí esse módulo ele permeia por vários assuntos. Por exemplo, um módulo que eu estou trabalhando hoje habitar em cidade. Então ele vai passar por vários assuntos do urbanismo, né? do início de conceito do urbanismo, porque é para estudantes de terceiro, quarto período, e isso traz uma conexão entre esses conhecimentos. Eu acho que nesse sentido é muito valioso, né? E aí eu aproveito para responder a segunda pergunta, né? Que eu agradeço, professora Vera,
eu acho que intuitivamente eu articulo ao pensamento aristotélico, né? Mas textualmente, na pesquisa, não. E partindo do princípio, né, que esse pensamento, um dos fundamentos dele, né, que traz que todas as coisas têm uma finalidade a fim de identificar ou de mensurar, né, um estado de imperfeição ou de perfeição, de evolução, né, na maturidade, sobretudo, eu puxando para o meu lado, na maturidade do raciocínio espacial desse estudante, eu acho que é muito válido, né, eu articular, né, textualmente a questão do pensamento aristotélico. Eu foquei muito na teoria do Svanili, mas eu creio que eles desenvolveram a partir do pensamento aristotélico, né? É isso. Não sei se eu respondi bem, professora. A Vera está aí, professora? Bem. Opa, desculpa, não, super obrigada. Eu estou super atenta aqui. Muito obrigada, estou gostando muito do debate. Não tenho nada a dizer, não, estou só ouvindo. Muito obrigada. Bem, não sei se tem mais perguntas aqui do público que está acompanhando. Fabiana, eu posso só complementar uma coisa? Lógico. Só para fortalecer esse vínculo da pós-graduação com a extensão, a Simone, né, Parrella Tosh estava aqui, do IF de Minas Gerais, que ela deve sair agora, ela veio fazer pós-doc comigo e nos ajudou muito, né, nessa concretização final agora, com o edital do CAL, enfim. A Simone começou a se aproximar da gente com a oportunidade, quando a gente abriu, ela já me conhecia, enfim, mas quando a gente abriu o curso de extensão dentro da disciplina da pós. Então, Simone, do IAUSP, né, só para te falar assim, como é que potencializou uma disciplina da pós-graduação que geralmente você dá para um mínimo de pessoas, né? 8, 10, no máximo 15, enfim. E abrimos mais umas 50 vagas, né? A gente não abriu mais porque a gente queria interagir com eles. Se você passasse para 100, já ia ficar mais difícil, né? Mas, assim, 50. E a Simone foi uma das pessoas que se matriculou nesse curso de extensão. Então, ela entrou de cabeça, né? E aí a gente tinha as aulas expositivas e o encontro entre os grupos. Então, a gente pegava os estudantes da pós-graduação, eles eram tutores de cada GT, de cada módulo que a gente ia abrir da residência, esses temas, né? Educação freiriana, tecnociência solidária, né? Habitat, produção do habitat, conexões territoriais, né? Com o professor Percy do Serviço Social, enfim. Então, tinha o professor, né, que queria coordenar o módulo mais para frente, com os tutores da pós estrito sensu, então cada um com 2, mais ou menos, e os grupos do curso de extensão, né, e daí, ao invés de fazer um produto de artigo, eu conversei com o coordenador da pós, falei assim, olha, eu não vou pedir artigo, eu vou pedir um caderno técnico de cada grupo, né, e aí a gente formatou como que seria o produto desse caderno técnico, como é que seria para ficar padronizado, para não ficar cada módulo de um jeito, né? E isso gerou o livro, né? Então, assim, você vê como é que você democratizar um conhecimento que fica preso dentro da universidade e fazer a extensão ao contrário, de trazer as pessoas para dentro da universidade com seus saberes também, né? Como é que potencializou, né? Então, só para falar como é que abrir uma disciplina da pós que seja com extensão vale a pena. Isa, o livro que você colocou na sua apresentação, vou pôr aqui. Ele está vou colocar online? Aqui. Ele está online? Sim. Tá, vou te colocar aqui o link agora. Obrigada. Tá bom, obrigada a você. Riquíssima experiência, muito prazer aí conhecer mais próximo aí o trabalho de vocês. Eu queria colocar algumas questões assim, mais gerais. Primeiro, né, parabenizar todos os autores, né, pelos trabalhos, né, pelos resultados, e acho que, partindo da dimensão da extensão, pelo processo, né? Ouvindo agora a professora Lisa, eu acho que na dimensão da extensão, o processo é algo importantíssimo, né? Eu queria só, assim, fiquei pensando bastante aqui a partir de um autor, né, que a gente tem trabalhado também, né, extensionista, freiriano, né, que é o Oscar Hara, né, que trabalha com a sistematização de experiências,
E ouvindo vocês, acho que a proposta, né, do grupo da Lisa, né, de trazer para a pós-graduação a extensão, e mesmo, né, o trabalho da Patrícia, do Rafael, eu queria entender um pouquinho, queria que vocês falassem um pouco, primeiro a Lisa, né, como que essas experiências elas têm conduzido também a reflexões teóricas, né? Porque a gente sempre entende, né, como que a gente, partindo de uma dimensão mais existencialista, como que a gente leva um conhecimento, um aspecto teórico ao campo, mas como que essas questões, né, do campo, da solidariedade, desse conhecimento popular, ele também tem conduzido a reflexões teóricas. Vi também essa ideia da capilaridade do trabalho, né, de incorporar muitos agentes e um fomento importante. E fiquei pensando, né, há uma semana atrás eu pensava, né, hoje já penso um pouco diferente, né, com um pouco de medo, de que se não ocorresse essa mudança, né, política, dificilmente esses grupos dentro dos territórios teriam muitas dificuldades pela ausência de políticas públicas, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. E para a Patrícia também me chamou a atenção um pouco, Patrícia, como que essa experiência, né, né, de campo dos alunos também impactou para repensar a dimensão do paisagismo, né? Ainda que eu sou de uma universidade comunitária, né? Então a gente tem ainda mais dificuldades ainda que as universidades públicas, mas como o paisagismo ele sempre impactados pelo mercado, teve uma visão muito da estética, né? Então como que é essa experiência também, né, de vocês? E o Rafael também falar um pouquinho de como aconteceu a experiência, né? Como que foi o resultado em relação aí a essa prática com os alunos. Não sei se o Júlio quer colocar, acho que eu já fiz aqui. Eu não sei se o pessoal quiser responder, senão eu já emendo algumas questões bem simples, na verdade. Eu estou mais como aprendendo, né, como espectador, mas eu já vou aproveitar e emendar então, pode ser? Aí todo mundo entra na conversa. Primeiro, bom, eu fiquei muito feliz e muito mesmo, principalmente quando eu vi o primeiro trabalho falando do bioma, né? Ao recorte do bioma como algo associando isso, né, ao uso das características do bioma, no caso do Cerrado, a essa ação de urbanismo e tal, né? Eu não sou arquiteto, não sou urbanista, na verdade dou aula sou professor de engenharia cartográfica, né? É uma coisa um pouco mais distante. Eu tenho uma relação muito grande com a arquitetura e urbanismo, principalmente pelas atividades de extensão. Hoje o que eu mais faço é desenvolver software, né? Não tem nada muito tão próximo assim, mas principalmente essa questão do Cerrado. E aí, sem querer subverter a discussão, né? A COP27 acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, e mudanças políticas positivas, obviamente, a gente espera que essas questões ambientais elas mudem de direção em algum momento, mas o Cerrado é que as evidências científicas, principalmente que a gente tem no MapBiomas, que foi uma das referências ali, elas apontam que o Cerrado é o fronteira seguinte, né? Assim, há uma chance muito grande também do Cerrado começar a sofrer o que a Amazônia em algum momento, se o desmatamento arrefecer, o Cerrado vai sofrer. E isso para mim é muito importante. E aí eu estou falando disso, né? Dessa conexão mais global, né? Da ideia de Cerrado, da ideia de biomas, da mudança climática e tal. E eu acho que para mim todos trouxeram o Paulo Freire, né? Como uma referência, que aí eu consigo conversar, entendo até muito bem. Nesse processo, né, como é que vocês constroem essa ideia de relação global e local, né, tipo nas escolas mesmo? Em algum momento eu fui professor do ensino fundamental e médio, fazendo jardim ali, mas pensando no Cerrado ao mesmo tempo, e a conexão disso com o mundo hoje, né, uma conexão muito forte, assim. Então a pergunta é muito simples, mas é essa, né? Qual é a conexão? Como é que vocês pensam em construir essa conexão com os alunos, né, partindo do local, da realidade local, do jardim, para entender o Cerrado e para entender a conexão com o mundo? Aí a segunda, ainda acho que mais simples, porque, como eu disse, eu estou mais presente em cursos de graduação e eu vejo diferente da arquitetura e urbanismo, e eu sempre vejo, principalmente pelos convites que eu recebo e pelas participações que eu faço em alguns projetos, como a arquitetura e urbanismo precisa de uma válvula de escape, assim, para essas ações de extensão. Parece que tudo que eu faço de ação de extensão desse tipo é sempre junto com a arquitetura e urbanismo. E aí, vocês estão falando da pós-graduação, eu estou envolvido com a pós-graduação em Engenharia Civil, que também tem suas questões ali muito duras e tal.
uma dificuldade muito grande de fazer um escritório popular, comunitário, qualquer coisa. Eu conheço a Ângela Gordilho, sei da ação dela lá na arquitetura e urbanismo da UFBA, que é onde eu estou, né, também. E aí, essa ideia de transdisciplinaridade, né? Mas sempre a arquitetura e urbanismo é que está à frente, trazendo, agregando o que eu vejo, né? Assim, do meu ponto de vista, agregando as outras áreas de conhecimento, trazendo a transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas para dentro de algo, um movimento que começa ali, né? Aí uma pergunta que eu não sei se tem resposta, mas como quebrar essa barreira? Tipo, como começar esses movimentos também de outros lugares, né? E eu não sei se é uma visão minha, né, só limitada por conta das experiências pessoais que eu tive, e se o caminho se a arquitetura e o urbanismo tem que centralizar isso mesmo, ou se a gente tem que quebrar essas barreiras e essas ações elas também partirem de outros pontos de vista. Então, só para jogar no debate aí, é isso. Então, deixo para vocês, para todo mundo. Bom, vou responder de trás para frente, então. Júlio, muito interessante que você falou. Eu construí minha tese de doutorado dentro do Comitê de Bacias, aqui do Paranoá, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação extensionista. A minha tese de doutorado chama-se Conexão dos Padrões Espaciais dos Ecossistemas Urbanos. Porque eu estava no comitê e sentia assim, a falta de integração entre os planos do território, a falta de comunicação, uma linguagem que não... a nossa área de conhecimento não tem uma linguagem fácil, as pessoas não entendem, né, mesmo outros colegas. Então, o que eu fiz na minha tese foi tentar decodificar, né, e como integrar essas ações, né? Então, eu estou com o movimento Serrinha do Paranoá, Preserva Serrinha, tem 12 anos a partir dessa tese de doutorado, temos o livro, vou disponibilizar o livro aqui também, e criei o projeto Brasília Sensível à Água. Então, nesse viés ambiental, né, eu trabalho, né, eu não dissocio o social do ambiental, é junto, né? Então, a nossa preocupação é com bacia hidrográfica. A Vera tem um trabalho belíssimo, não sei se ela já apresentou, né, Vera? Vera com bacias hidrográficas, mobilização. Então, a questão da bacia hidrográfica é fundamental para trabalhar em justiça socioambiental, né? No caso de Santa Luzia, que está ameaçado de remoção, né, as 15 mil pessoas, se não fosse esse estudo científico, né, que responde um pouco o trabalho da Fabiana, esse estudo científico em paralelo, a gente não daria conta só com a extensão, porque você faz pesquisação, igual o Paulo Freire fala, né, ação, reflexão, né, a reflexão, ação, né, e depois reflexão de novo. Então, a gente está fazendo os trabalhos de assessoria no território, mas a gente precisa da retaguarda da pós-graduação para enfrentar a audiência pública. Senão, só com os trabalhos de extensão a gente não consegue, entendeu? Então, todas as audiências públicas têm trabalho de mestrando, doutorando junto, né? No caso, quando eu comecei a minha tese, enfim, né? E a gente pôde mostrar a injustiça socioambiental, porque a Santa Luzia, colado no Parque Nacional de Brasília, ameaçada de remoção por causa disso, a gente mostrou a injustiça, porque do lado tem a cidade do automóvel colada no Parque Nacional de Brasília. E o plano de manejo, na época, não fez, né, o que deveria ser feito para todo o contexto do Parque Nacional. Depois, quando regularizaram a área próxima a Santa Luzia, que é a cidade estrutural, deixaram a coisa ali como se a ocupação não fosse crescer, né? E aí foi crescendo na década de 90, enfim. Então, só para falar que a gente descobriu a incoerência do órgão ambiental e da Companhia de Desenvolvimento pelos estudos científicos, né? Por esse fundamento, né? E ao delimitar a microbacia do córrego-acampamento dentro do Parque Nacional de Brasília, a gente provou que pela poluição difusa, Santa Luzia era o menor problema. A cidade do automóvel, cidade estrutural já legalizada, todos causavam mais impacto. Então, aí entra os estudos da engenharia que você falou, né? E eu estava com engenheiro ambiental como mestrando. Então, as engenharias, se elas abrirem mais, né, para trabalhos transdisciplinares, no caso da residência, nossa, multiprofissional é nesse sentido, a gente está com engenheiros na equipe, né, professores também da engenharia,
Então, é uma forma da gente andar junto, né? Porque a gente precisa dos engenheiros, né? Essa parte da eliminação da microplasia é com os engenheiros ambientais, é muito difícil para a gente fazer isso, né? A não ser que a gente foque bastante nessa. Então, Fabiana, esses fundamentos, né, que a gente desenvolve, no caso nosso, Ciência, Tecnologia e Sociedade, a gente tem um núcleo de política, Ciência, Tecnologia e Sociedade, então, é questionar como que a ciência e tecnologia tem sido aplicada no Brasil, que é distante da população desses 110 milhões de habitantes que eu mostrei, né? Então, a reflexão é muito em cima disso, né? Desses teóricos, né? A questão que está em moda agora, decolonial, né? A gente trabalha com os quilombolas, então, por exemplo, imagina eu trago para dentro da pesquisa, né, a quilombola fazendo uma pós-graduação reabilita, que eu arrumei bolsa para ela falando de bem viver, quer dizer, coisas que eles já fazem, ela traz a teoria do bem viver para mostrar o que eles fazem, né? Quer dizer, ela falando, né? E aí vem também o Iniciação Científica e Tecnológica, o Alisson, que é o quilombola do Estúdio de Artes, ele foi nossa iniciação científica, ele ganhou o melhor prêmio, o prêmio de destaque de iniciação científica e tecnológica em artes e humanidades da UNB, o melhor trabalho, o quilombola, sabe? Por causa da extensão, que potencializa a extensão ao contrário, lembrando Boaventura, que você traz para dentro da universidade, e esse saber, ele é potencializado, sabe? Assim, então, né, essa epistemologia do Sul, do Boaventura, enfim, né? Então, você vai tendo um arcabouço teórico aí para poder, né, fundamentar essas ações, né? Mas também o campo das engenharias ambientais, Júlia, você lembrou muito bem, é muito importante, né? Enfim. E nós vamos vencer essa batalha em Santa Luzia com os estudos científicos, eu tenho certeza. O juiz já quer que a gente apresente o trabalho para ele, que deu a sentença de remoção em 2015, sabe? Então, assim, né, tem esse potencial da extensão estar junto com a pós-graduação, né? Não tem como separar, né? É fundamental andarem juntos, né? Obrigada, Elisa. Eu vou responder as questões da Fabiana e do Júlio a partir da plataforma de extensão desse artigo, né, desse trabalho em específico, e respondendo, a Fabiana trouxe duas questões para o artigo, né, sobre como que a extensão ajuda a teoria, retroalimenta a teoria, e quanto à prática, né, como é que é esse mindset do jardim na cabeça dos estudantes e como que isso foi trazido no trabalho. Então, quanto ao primeiro aspecto, eu acho que é fundamental, assim, é um ganho de escala, não tem como mensurar o que isso significa, não só para a formação do aluno, né? A Liara foi aluna de paisagismo e depois pôde colocar em prática o conhecimento, isso é de fato muito transformador para o estudante, e também no nosso caso, o estudante secundarista, que ele conseguiu entender da teoria à prática a importância do lugar onde ele vive, e isso vai ter um caráter multiplicador para a vida dele, e para quem ele influencia a partir dali, que é incomensurável. Então, é importantíssimo a gente, de fato, assim, isso vai agregando valor teórico também aos trabalhos, realmente indissociável essa teoria aplicada na escala do paisagismo. E a gente teve, quanto a essa coisa da estética do jardim, a gente está num contexto em que Brasília usa muitas espécies exóticas, embora esteja no Cerrado, tem muitos jardins, sobretudo de residências de alto padrão, com aquele imaginário de que de fora que é bonito, ao mesmo tempo o consumo hídrico que isso significa. E a gente pôde perceber, a partir dos estudantes, isso até modificou o nosso projeto, que eles queriam muito a fruição no jardim, eles queriam um jardim que eles pudessem passar por ele. Então, daí aquela coisa de cruzar caminhos, né? A gente fez um caminho por dentro do jardim, justamente para que eles pudessem experienciar o jardim não de longe e como paisagem, né? Assim, que você observa, mas sim a partir da experiência mesmo com a paisagem pertinho do jardim. E então, quanto à estética, a gente foi de fato desconstruindo aquela visão mais do senso comum de que o que é bonito é floresta, e a gente foi trazendo um pouco da exuberância paisagística do Cerrado, associada aos estratos vegetais do Cerrado. Então,
essa coisa da estética a gente conseguiu trabalhar bem nessa prática. E como já respondendo a Fabiana, mas também eu acho que tem um aspecto da pergunta do Júlio, a gente foi tentando explicar também a importância dos capins, como aqueles que possuem uma rede capilar muito densa, que, portanto, são importantes para a recarga hídrica. Então, a gente foi tentando trabalhar também, junto aos estudantes, a importância funcional daquelas escolhas que eles estavam fazendo. Então, a gente explicou estratos, né, como é que são os estratos, como é que a gente manuseia, como é que a gente faz uma composição com finalidades estéticas, mas também a gente ia intercruzando isso com a funcionalidade daquelas espécies no uso do jardim e explicando um pouco do que significava consumo hídrico, o que tentar fazer escolhas de baixo consumo hídrico, aquilo que seria mais resistente, que pudesse propagar com maior facilidade, né, que tivesse uma possibilidade de pega muito maior. Então, a gente usou também a prática como abordagem cruzada ao conhecimento teórico. E, assim, a importância da pequena escala, né? Eu acho que, assim, foi uma experiência muito pontual. Uma turma, um jardim. Mas, ou seja, essa potencial da pequena escala chegar aos grandes temas, como mudança climática. Então, foi indissociável. A gente, fazendo a escala do jardim, a gente pôde falar sobre mudança climática. A gente pôde falar sobre recarga hídrica. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa interessante, que a gente teve um custo envolvido, visto que a gente teve que adquirir sementes, mas algumas mudas a gente fabricou dentro da UNB. Então, tem um baixo custo associado na prática estacionista de extensão, coisa que muitas vezes para arquitetura e urbanismo não é tão bem assim, né? A gente tem um custo maior, e com um aspecto muito multiplicador. Alguns daqueles ali, se pudessem ter se sentido encorajados de começarem a fazer jardins ou cerrados nas suas casas, em outros lugares onde eles moram, e aí mudando a teoria e também a prática a partir dessa experiência, né? Então, assim, já respondendo ao Júlio, que coloca um pouco dessa importância de como pensar os grandes temas, eu acho que é isso, Júlio, assim, acho que o jardim é uma experiência de falar grandes temas também, né? Vários autores abordam sobre esse cosmo que está no jardim, a importância dessa jardim planetário enquanto discussão de uma escala global. E quanto ao uso de outros pontos de vista, sem dúvida nenhuma, assim, a gente conseguiu chegar a essa prática extensionista porque antes a gente fez uma disciplina com os estudantes da UNB em caráter de imersão na Chapada dos Veadeiros, que é uma região muito importante do Cerrado regional aqui em Brasília, onde a gente pôde levar professores de várias áreas e fazer uma consolidação de conhecimentos e práticas sobre o Cerrado, sobre a restauração do Cerrado, como é que restaura a savana, a partir de múltiplos pontos de vista. Então, na verdade, quando a gente fez aquela intervenção, ela tinha agregado com ela uma ajuda e um aporte ali, tanto teórico quanto também prático, que era multidisciplinar. Acho que a Patrícia travou, né? Você deu uma travadinha, Patrícia. Não sei se você quer repetir o finalzinho, não sei se mais alguém perdeu. Onde que travou? Foi? Bem no finalzinho, você estava falando do bioma no final. Bom, eu falava no final que a última fala que eu tive é que, de fato, a gente conseguiu fazer a extensão justamente a partir de uma experiência com outros campos do conhecimento, né? Então, esse caráter multidisciplinar, a partir da arquitetura, estava já atrelado a experiências anteriores, e eu falava também que a própria estrutura da UNB, que é da Prefeitura do Campus, que é gerida pelo professor Júlio Pastori, que é um professor que dá paisagismo na agronomia e engenharia florestal, cedeu esse espaço para que a gente pudesse produzir as mudas. Então, tinha um diálogo interdisciplinar que favoreceu o ambiente do artigo. Perfeito. Obrigada, Patrícia, Liara. Vou passar para o Rafael. Perfeito. Vou tentar, obrigado pela pergunta, Fabiana, Júlio. Vou tentar responder as duas em uma só, né?
Primeiro, qual era a nossa maior inquietação na questão da apreensão de atributos geométricos da forma, né? A gente dava aula de primeiro período e a gente dava aula de metade da faculdade para o final, e os primeiros períodos, sobretudo a geometria, era dada por um matemático, né? Um professor de matemática. E aí, o que acontece? A gente tinha um número muito grande de estudantes que chegavam no último período fazendo TCC e TFG e geometria. Eu falei, como é que pode isso, né? Isso não é uma coisa razoável. Então, o que acontece? A gente, articulando, né, para articular essa questão do fundamento com o empirismo, eu vou citar assim, da onde iniciou essa minha pesquisa, até do mestrado, né? Eu fiz a mesmo tipo de pesquisa, só que com crianças de 7º ano. E de onde surgiu isso, né? Eu sou professor de matemática da rede pública, né? Do estado e do município aqui de Itanguá, e foi no município de Itanguá que eu trabalhei isso. Em alguma oportunidade na sala de aula, eu estava tentando explicar a diferença de um quadrado para um retângulo para um aluno de 7º ano. A gente está falando de 12, 13 anos de idade. E, por incrível que pareça, ele não estava conseguindo compreender. E aí, distraí ele, comecei a conversar de outras coisas, e aí ele abriu para mim que ele chegava em casa, né, almoçava, estudava e ajudava o pai a trabalhar. Aí eu perguntei, olha, o que você faz com seu pai? Eu carrego tijolo. Então, ele já estava ali, quase chegando ao segundo nível do pensamento geométrico dele, que é a análise, né, que é nomear um sólido geométrico e perceber a diferença de tamanho de lado, mas faltava a ele a conexão de contexto, né? E isso veio a partir do tijolo. E aí, quando eu falei do tijolo grande, que era retângulo, tijolo pequeno, que era o mundo dele, né, ele compreendeu o quadrado. Então, ele avançou ao segundo nível. E aí, costurando essa questão da fundamentação, né, obviamente, o meu trabalho tem Paulo Freire, sem dúvida, né? Sobretudo na questão da autonomia. A gente tenta fazer essa costura com outros. Na verdade, a gente concatena ideias de outros autores, né? Isso aí eu estou falando da pesquisa maior. A gente concatena ideias de outros autores para chegar a Paulo Freire, que é a questão da autonomia, que tem muito a ver com a questão do contexto. Então, a gente trabalha com Piaget, que é a questão da cognição, né? E aí isso tem muito a ver com o primeiro nível de pensamento geométrico dele, é se apropriar das figuras, uma criança brincando, né, com aquele joguinho de encaixar cubos, de encaixar formas, né? Ele já está ali no Piaget. A gente trabalha também com Vygotsky, né, na questão das relações sociais, e isso tem muito a ver quando chega lá na frente em Paulo Freire, né, da questão da autonomia. A gente cita até aquele projeto do Paulo Freire, 40 horas de Angico, né, que ele alfabetiza uma população de analfabetos em 40 horas, e isso tem muito a ver com a questão do círculo, né, de cultura que Paulo Freire cita, né, a troca. Então, Vygotsky embasou essa questão quando Freire fala. E a gente trabalha também com o Vallon, né, que trata da questão da afetividade na relação ensino-aprendizado. E a gente entende que assim, essa afetividade não é só entre o professor e o estudante, mas também entre o meio, né? E aí isso entra a questão do contexto, né? E aí no ensino superior, é o que a gente está desenvolvendo, a gente vai tratar isso com esses estudantes que vêm supostamente defasados com o pensamento geométrico dele, onde na metodologia a gente vai trabalhar o que a gente chama de caminhos da percepção. A gente vai pegar 2 grupos de estudantes, né? Uma de uma universidade pública, a UFRJ, e uma da Universidade Uniswan, que é a universidade privada, que é onde eu atuo. E a gente vai fazer um percurso, né, em trechos de 3 avenidas principais daqui do Rio, né? A Presidente Vargas, um trecho, a Rio Branco, outro, e a Avenida Chile, outro, né? E aí a gente vai pedir para que esses estudantes fotografem, né, e percebam ali elementos geométricos, né, representem graficamente ou de maneira escrita o que eles percebem nesses edifícios, né, nesse contexto que é mais próximo ao dele,
E aí a gente consegue compreender em que nível aquele estudante está, para a gente chegar numa ação nele, por exemplo, numa aula de geometria. E aí, respondendo ao professor Júlio, né, isso tem muito a ver com todo, no sentido de que como é que esse estudante chega lá no TFG dele, né, por exemplo, concebendo um projeto de arquitetura a partir de uma planta baixa, né? Ele tem que ter a percepção espacial de tudo, né? Ele tem que entender que um projeto ele não inicia só na planta baixa ou na implantação. Eu fui um estudante de arquitetura que eu tive essa defasagem, né? E aí foi uma das minhas inquietações. E aí ele chega maduro no pensamento geométrico dele e, naturalmente, né, o resultado do trabalho dele vai ser um trabalho harmônico, não como a gente vê em alguns TFGs aí, que a forma ela está muito bem feita, mas a função não está, a planta não está resolvida, enfim. Essa é a nossa que não está ainda, a gente não colocou em ação ainda, né? A questão da coleta de dados no doutorado, mas no mestrado funcionou muito bem com essas crianças, né? A gente criou um aplicativo que eles percebiam a partir de objetos da construção civil, que era o cotidiano deles, né? Era o contexto dele, eles percebiam forma geométrica. A gente fez um aplicativo para a criança brincar, que foi um mestrado profissional, e eu tinha que apresentar um produto, né? E aí, nesse sentido, eu acho que vai ter o mesmo resultado, né, na nossa aplicação no ensino superior. E aí a gente, claro, obviamente, aplicou um questionário, né, via Google, que a gente conseguisse apurar, né, alunos de ensino médio técnico, alunos de ensino médio regular, né, alunos de escola pública, alunos de escola privada, para conseguir entender, né, aonde pode haver, se é que a gente vai conseguir, onde pode haver essa defasagem. E, obviamente, a gente testou, né, a partir de umas perguntazinhas bobas, os níveis de pensamento geométrico que eles estão. E a gente consegue traçar um panorama para, sei lá, embasar a pesquisa, né, nesse sentido da defasagem. Está passando o carro do ovo aqui em casa, não sei se vocês estão ouvindo, por isso que está um barulho. Mas eu queria agradecer aqui, Júlio, a gente coloca aqui, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma questão. Eu queria só complementar o que eu estava falando com o Júlio sobre a questão da extensão, né, junto com a pesquisa. Eu fui avaliar uns trabalhos para a FAP-DF, como a DOC, né, essa semana, e o trabalho do professor Sérgio Coide, da Faculdade de Tecnologia aqui da UNB. E ele é um dos maiores pesquisadores aqui que nós temos na questão da água, da drenagem, enfim, né, fazemos parceria, ele nos ajuda a simular, né, então, por exemplo, o desenho urbano sensível à água, no caso da Serrinha do Paranoá, onde a gente está ajudando a comunidade a resguardar 100 nascentes, e a especulação imobiliária está chegando, então a gente mostra a incoerência do desenho, do parcelamento, além da exclusão social, mas também como que esses desenhos estão defasados, que não trazem, né, benefícios para os ecossistemas, enfim, na microbacia, e a gente faz um desenho, o professor Coide lá faz simulação, né, para a questão do ciclo da água, gente. Então, ele ficou impressionado como que a gente consegue, com o desenho, devolver, né, como se fosse o estágio, quase que o estágio inicial do empreendimento, se realmente seguir esse desenho mais sensível à água, infraestrutura verde, enfim. Então, o professor Coide vive dando assessoria para a gente, é sempre convidado a dar palestras nos eventos, né, enfim, questionando o que a companhia de saneamento faz, enfim, a própria agência reguladora, que é a DASA. Aí eu estava analisando o trabalho dele, que ele se propôs a fazer um modelo matemático para vislumbrar cenários frente às mudanças climáticas. Na bacia hidrográfica, onde a gente também trabalha, enfim, eu trabalho direto com os movimentos sociais, engajamento, então eu conheço muito
os rios do Distrito Federal e as bacias pelos movimentos sociais, pelo que eles né, relatam e denunciam, né? E aí o professor Costa foi muito... assim, você vê a produção bibliográfica dele é enorme, né? Assim, mestrandos, doutorandos, publicações em revistas internacionais. Não tinha uma produção técnica na lista dele. Estava zero. Eu falei assim, professor, como você faz assessoria técnica o tempo todo para a gente, sabe? Se você ajuda com o seu conhecimento. Então, assim, como é que está distante a pesquisa desse produto técnico palpável, né? E ele ainda falou assim, não, na minha pesquisa eu não cheguei nos resultados que eu queria, porque não tinha as informações sobre ventilação para eu vislumbrar esses cenários futuros frente às mudanças, que está faltando o nível de ventilação, X. Eu falei assim, mas você denunciou a companhia de saneamento, que não está cumprindo com nenhum dessas funções, que não passa as informações. Então, assim, os resultados de pesquisa, né, assim, não, e nem sempre são aqueles modelos matemáticos fiéis, né, mas tem muita vez com o que o Rafael falou agora, né? Você tem que ter uma visão muito mais sistêmica do que o seu trabalho representa, e a extensão ajuda muito, sabe? Do que aquilo, né, de forma cartesiana, olha, eu prometi, meu objetivo era esse, eu cumpri isso, 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 mas não deu para ter os resultados. Como não? Você trouxe outros resultados para a população do Distrito Federal muito mais importante, às vezes, do que essa simulação matemática, assim, né? Sem querer desvalorizar, mas eu estou dizendo assim, se ele traz a extensão junto, aí ele abriu um sorriso e falou, pode deixar, Liz, eu vou fazer tudo, então, essas produções técnicas. Cara, é o papo aqui da gente, sabe? Assim, então, só para falar, assim, como é que precisa dessa, né, integração da pesquisa com a extensão, né? A sociedade vai agradecer muito, né? Posso também complementar? Pode ser. Rapidamente? Então, é importante deixar claro aqui, né, que essa pesquisa maior, que é coordenada pela professora Maria Ângela, que é minha orientadora, ela trabalha muito essa questão de buscar essa melhoria, né? Eu não sei como eu posso dizer, mas suprir essa defasagem do pensamento geométrico de estudantes. E quando ela iniciou, né, ela mesma havia muita inquietação do grande número de reprovação desses estudantes. E aí ela estabeleceu, na verdade, um ciclo de cultura, né? Ela não chegou, de repente, no problema da questão, que é o ensino fundamental, né? Mas no ensino superior, ela estabeleceu um círculo de cultura, pegando estudantes que se destacavam, né, e fazia com que eles ajudassem na mesma linguagem os estudantes que estavam com dificuldade. E aí, nesse sentido, eu comecei a aplicar isso, mas desde do X da questão, no inicial da questão, de que maneira? Eu pegava esses estudantes, né, de último período, né, que estavam defasados, reprovados em geometria, e a gente inverteu o processo. A gente falou, vamos contextualizar, vamos desenhar uma forma, por exemplo, um prisma, vamos desenhar um prisma, vamos rebater ele, somente isso, sem a questão da convenção, né? E aí vamos recortar e montar a caixinha de volta. E isso deu resultados surpreendentes nos próprios TFGs dele, né? Então é isso. Bem, acho que agora a gente já está bem próximo aqui, né, da próxima sessão, então daremos aqui, então, agradecer mais uma vez a participação de todos e todas, excelentes trabalhos, acho que a gente iniciamos aí com pé direito, aí, pé esquerdo, né, esse evento, né, nessa discussão da extensão. Agradeço aqui também a parceria do Júlio, né, o apoio técnico. Muito obrigada aí vocês, que a gente tenha um excelente evento aí durante essa semana. Também agradeço e bom dia a todos e bom evento aí. Muito obrigado pelas apresentações, foram ótimas, hein?
Tchau, Tchau, obrigada. obrigada, Tchau, obrigado, gente. pessoal. Foi ótimo. Vocês enriqueceram a sessão. Tchau.